Está entrando no ar pela Rede Aurora de Comunicação. O programa Se Liga na Fita, com Daniel Carlos. Variedades, informação, prestação de serviço, entretenimento, entrevistas e muito mais. A partir de agora com Daniel Carlos e seus convidados no Se Liga na Fita, aqui na Rede Aurora. Comunicando Daniel Carlos e comentários de Davi Ricci. Olá, gente, boa tarde. Não há mais um Se Liga na Fita aqui na sua Rede Aurora de Comunicação neste sábado de carnaval. Estamos aqui trabalhando para vocês e vamos fazer um programa muito bacana para vocês. Vai viajar? Segura aí, espera acabar o programa e depois você viaja aí para curtir o seu carnaval. Vou iniciar aqui nosso programa neste sabadão, dando aqui uma boa tarde ao nosso comentarista aqui de todos os sábados, Davi Ricci. Boa tarde, Davi. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde ao Luiz. Muito boa tarde à Luísa, né? Muito boa tarde a vocês que estão nos assistindo agora aí, né? Estão aqui um dia muito especial, né? Agora vamos, né, para fazer o planejamento das viagens, né? E estamos aqui com o Luiz Maurício. Pois é, e esse ano que tem muitos feriados, então você que gosta de viajar, que tá com dúvidas aí, aproveita que é essa oportunidade. Se não for agora no carnaval, tem outros feriados aí pela frente. Conforme eu anunciei na semana passada, a partir de hoje, né, desse sábado, teremos agora uma nova comentarista que vai aí colaborar com o Davi nos comentários, aí participar com a gente, Luísa Scala, xará, né, do Luiz, né? Boa tarde, Luísa, bem-vinda. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Davi, boa tarde, Luiz, boa tarde para vocês de casa que estão assistindo a gente nesse sábado. E é um prazer estar aqui, né? Confesso que eu fiquei muito surpresa quando o Daniel me chamou, não esperava. E obrigado pela oportunidade, Daniel. Nada, que bom que você aceitou o nosso convite. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. E agora vou dar uma boa tarde a ele, o rei das viagens, posso chamar assim, Luiz Maurício Lopes. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a Luísa, o Davi. É um prazer gigante estar aqui, né? E poder compartilhar um pouquinho dessa minha paixão aí, que é viajar, que é conhecer pessoas, conhecer lugares, culturas e ter novas experiências. Pois é, o cara manja de viagem, o cara entende, o currículo é grande, ele vai aqui te dar dicas, sugestões, opiniões dele, né, formadas aí ao longo dos 13 países aí que ele já soma aí no currículo. Tá bom demais? Vai curtindo, vai comentando e vai compartilhando aí nossa live neste sábado. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, operador, boa tarde, Navalha. Faz tempo que o Navalha não opera pra gente, tá aí operando. Vai aí, vamos aí, ó, apoio cultural. Ligados nos nossos apoios culturais. Vamos para os nossos apoios culturais. Casa Ferdal, materiais para construção, materiais elétricos, hidráulicos e brutos, tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Endereço Avenida Antônio de Castro, número 24, no Parque Guarulhos. Telefones 22 2739 4936 e 22 9987 6820. Repetindo, 22 2739 4936 e 22 9987 6820. Curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Casa Ferdal, há 20 anos na sua construção. Rei da batata cereais por atacado diretamente do produtor. Trabalhamos com batata, cebola, alho, coco fresco, cenoura, amendoim, água e ovos. Entrega em toda Campos e região. Ligue ou mande um WhatsApp para 22 99 812 1956. Siga o Instagram Rei da Batata Campos RJ e curta a página no Facebook. Endereço Avenida José Alves de Azevedo, número 184, no centro. Rei da Batata, há mais de 40 anos atuando com tradição e qualidade. Birosca Roots, hamburgueria, excelentes hambúrgueres com ótimos preços, venha conferir. Rua Santa Luísa, número 37, no Parque Donana. E atenção, entregamos na sua casa, peça pelo aplicativo Delivery Much ou pelos telefones 22 99 617 5831 ou 22 99 736 5679. Repetindo, 22 99 617 5831 ou 22 99 736 5679. Estamos te esperando com variado cardápio e com especial atendimento. E atenção, em janeiro não estamos funcionando aos sábados, funcionando assim de domingo a sexta-feira, vem para a Birosca. Orquestra e Companhia Musicato. Dê um toque mágico à sua festa ou evento com a Companhia Musicato. A música que acompanha você. Casamento, 15 anos, bodas e muito mais. Entre em contato e agende a sua data. 22 98 160 8998. Nos acompanhe nas redes sociais. Pois bem, só uma correção da Birosca, né? Em janeiro e fevereiro não está funcionando. Aos sábados, a partir depois do carnaval, volta a funcionar aí aos sábados, né? Olha, agora vamos aí ao convidado do dia, operador.
Se Liga na Fita, recebemos o convidado do dia. Pois bem, Luiz Maurício é professor, inclusive já deu aula para mim e pro Davi, né? Estamos aqui agora tendo o prazer de reencontrá-lo. Luiz Maurício, ele já tem essa paixão por viagem há muito tempo e já soma no currículo aí, aqui no Brasil, 3 estados, né? Dezenas e centenas de cidades, né? Já foram conhecidas e já fui aí para 13 países, né? Entre eles, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né? Dentre outros. E por último agora, foi aí para a África do Sul. Luiz Maurício, eu já vou te fazer uma pergunta bem difícil pra gente iniciar nosso bate-papo. Tem como eleger aí uma viagem favorita com esse currículo imenso? É possível? Bom, vale ressaltar, né, que o currículo ainda está pequeno, né? Viajo muito menos do que gostaria, né, de viajar, mas é possível, sim. Cada país, cada cidade, né, não só país, mas cidades que eu visitei aqui no Brasil, eu tenho uma experiência diferente. Então, é muito relativo, né? Se a gente for olhar nua e crua, o melhor, eu não tenho, né? Cada país tem a sua especificidade, teve a sua característica. O momento também que eu viajei também conta muito, né? Então, como eu estou, se eu estou bem comigo mesmo, tal. Então, isso faz com que a experiência seja melhor ainda ou não tão boa, né? Depende. Mas eu tenho os preferidos, assim, né? Eu tenho os que, eu quero muito retornar, quero muito voltar. E, por último, né? Como você falou aí da África, foi paixão, assim, à primeira vista, assim. E tá dentro lá, os tops lá. África do Sul, Canadá, foram países excelentes, assim, que eu quero muito retornar. E cidades também, que no Brasil também tenho várias, assim, várias. Nordeste é a minha paixão primeiro, assim, sabe? E a primeira viagem sua sozinho foi qual? Eu fui pro Canadá. Olha, já começou bem, né? Sozinho foi internacional. E como que foi essa experiência aí? Eu chegava pra pedia, vamos viajar e tal. E aí, geralmente, não tenho tempo, eu não tô com dinheiro agora no momento. Dinheiro é clássico, né? O dinheiro é o clássico. Ou não quero ir para esse destino. E eu queria fazer uma viagem internacional e, obviamente, com alguém, companhia. Mas não tinha. E aí eu tive a brilhante ideia, né, pesquisando na internet, de fazer um intercâmbio. Né? Eu fiquei 40 dias entre a minha saída aqui do Brasil e o retorno. Eu fiz um intercâmbio lá no Canadá, de quebra conheci também os Estados Unidos. E aí foi assim, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, né? Na véspera, eu lembro que quando eu estava saindo assim de casa e deixando todo mundo em casa, saindo do meu quarto, por exemplo, o coração apertou, o medo bateu e até hoje bate, né? Eu já viajo direto, mas toda vez que eu vou viajar, seja acompanhado, seja sozinho, enfim, bate o medo, né? Bate o friozinho na barriga. Mas foi uma das melhores experiências assim na minha vida, que foi o intercâmbio que eu fiz lá. Eu fui para Toronto. Que ano isso? Foi em 2013, a primeira vez. E eu fui... Eu lembro que os meus pais mesmo... Eu era novo, eu tinha 22 anos, né? Os meus pais queriam me levar, por exemplo, ao Rio, no aeroporto. Eu falei, não, deixa que eu vou sozinho. E da minha casa até o Shopping Estrada aqui na cidade, aqui, eu fui sozinho. Peguei um táxi. Eu te levo lá no Shopping Estrada. Não quero ninguém, deixa que eu vou me virar. E assim fui. Eu passei um perrenguezinho lá nos Estados Unidos, porque o voo não foi direto, então eu tive que parar nos Estados Unidos, e o inglês conta muito, né? Ajuda muito. Ele não te impede, mas ele ajuda pra caramba. Mas consegui passar, e quando eu cheguei lá no Canadá, eu vi que eu podia chegar em qualquer canto do mundo, assim. E foi especialíssimo, assim, as amizades que eu encontrei lá, cultivo até hoje. A gente tem grupos de WhatsApp, né? Quando eu vou a São Paulo, encontro com a galera lá, porque a galera toda é de São Paulo, eu que sou daqui do interior do Rio. Mas sempre quando eu tô lá, a gente se reúne, a gente tem um grupo, enfim, valeu muito a pena. Agora, essa foi a primeira, depois tiveram muitas sozinho, né? Então, assim, no início teve dificuldade, então hoje você já vai mais tranquilo, né? Não tem mais aquele frio na barriga. O frio na barriga, ele existe. Por exemplo, eu fui... tem 15 dias que eu retornei, né, da África. Eu lembro que na véspera da África,
Eu embarquei num sábado, numa segunda, porém eu fui para São Paulo, o voo saiu de São Paulo, eu fui num sábado para São Paulo. E eu não tava afim de ir, né? Então, assim, o frio, o medo, ele sempre vai existir. Sempre, 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 sempre. Mas depois que eu entro no aeroporto, acabou, sigo minha vida e esqueço tudo que aconteceu, e, enfim. Então, podemos dizer que uma vez que você acaba fazendo muitas amizades no destino, então acaba que não tem nem tanta desvantagem de ir sozinho, né? A solidão não vai existir. Eu costumo dizer o seguinte, eu viajo sozinho, mas eu nunca fico sozinho, né? Então, nessas viagens aí, a gente conhece gente do mundo todo, de várias culturas, assim. E eu costumo também dizer o seguinte, eu não estou viajando sozinho. Geralmente, tem vários outros viajantes também que estão sozinhos e que também querem conhecer outros, que estão abertos a novas amizades, novas experiências, culturas, enfim, trocas de ideias. Então, tem outros milhares de viajantes como eu nos destinos para onde eu estou indo e, obviamente, lá nós vamos nos encontrar e forma ali um grande grupo, né, de viajantes. Agora, teve algum destino que você queria muito ir, tava muito afim de ir, quando chegou lá, viu que não era aquilo tudo, ficou meio decepcionado, meio chateado? Sempre acontece, cara. Sempre, sempre, sempre. Pode acontecer de você ter uma expectativa gigante daquele destino e chega na hora, as experiências, os locais por onde você passa, às vezes não seja tudo aquilo, né? Eu posso citar um exemplo, né? Eu não vou dizer que foi o país. Eu não posso falar isso porque eu não conheci o país. Eu conheci uma cidade daquele país, que foi a Argentina. Eu estive em Buenos Aires e minha experiência em Buenos Aires não foi das melhores, né? Eu lembro quando eu fui para o Canadá, a minha preocupação era, poxa, eu sou negro, né? Eu estou indo para um país onde você tem grande parte lá branca. E eu, quando eu cheguei lá, me surpreendi que eu não estava sozinho. Tinha zilhões de outros negros lá. Estados Unidos também, né? E a Argentina, que eu pensei que eu iria e estava aqui do lado, né? Nossos irmãos. E quando eu cheguei lá, eu vi que eu era diferente naquele lugar. Em Buenos Aires, principalmente. Então, por exemplo, eu andava na rua, os caras que faziam o câmbio lá, o câmbio paralelo que eles chamam, no calçadão lá, chamada Calle Florida, ou Calle Florida, né? O pessoal de espanhol aí tem uma divergência. Eu andava na rua, eles já sabiam que eu era brasileiro. Eles sabiam, brasileiro, câmbio. E eu ficava, cara, como que os caras sabem que eu sou brasileiro? E eu comecei a perceber que eu andava na rua e não encontrava negros. E o atendimento não foi tão legal. Eu comecei a me sentir um pouco inseguro, né? No sentido, não só a questão de ser negro em si, mas de ser brasileiro, de ser reconhecido brasileiro. E eu não sei até onde a rivalidade do futebol chega até lá. Então, assim, não foi uma experiência legal. Não foi uma decepção, mas foi um destino que eu... fiquei... Porque penso eu que sempre vai ter os pontos positivos, né? Dá sempre pra aproveitar alguma coisa. Sempre. Tanto que eu quero voltar, né? Eu volto a Buenos Aires, é uma cidade que eu pretendo voltar, inclusive com a minha mãe, que tá doida pra conhecer. Eu volto, e até mesmo pra tentar ver se é realmente isso que eu senti. Pra ter uma segunda oportunidade, né? Pra ter uma outra visão. Luísa, tem pergunta? Eu tenho. Faça uma explicação. Então, como você disse, que você mencionou aí que você passou um perrengue em uma das suas viagens, né? Vários. E me fala de um perrengue seu que foi, tipo... É muito oportuno essa nossa conversa aqui hoje, porque eu acabei de chegar de uma viagem, então tem tudo muito fresco assim na minha memória, né? E eu lembro de por exemplo, nos Estados Unidos, que foi... a minha mala sumiu, né? Foi um voo Rio-Nova York, Nova York-Toronto, que foi a viagem para o Canadá. E aí, minha mala sumiu, desapareceu e eu não sabia explicar como que era a minha mala. E o cara perguntou, quais são as características da mala? Eu virei e falei, é preta. Cara, tinha vários pretos lá. Imagina, no aeroporto de Nova York, um dos maiores lá. Então, para tentar falar, para tentar explicar, e foi bem complicado. Veio um cachorro, me cheirou e achou minha mala. Mas o último agora, que foi assim, podemos dizer assim, um termo bem chulo, brabeira mesmo, foi na África.
O voo aqui do Brasil para lá, ele atrasou 5 horas. E aí eu perdi minha conexão lá. Que nem era conexão. Eu comprei um voo até Joanesburgo com uma companhia aérea. E comprei um outro voo, Joanesburgo, Cape Town, que era outra cidade para onde eu fui, com uma outra companhia. Como o voo daqui do Brasil atrasou, cheguei lá, perdi o voo interno que eu tinha lá dentro da África. E aí foi uma experiência bem traumática, porque a companhia que me levou daqui do Brasil até lá, ela não se preparou para atender todos os passageiros lá. Então imagina um voo aí de 400 pessoas mais ou menos, quase 400 pessoas. E era um computador para atender todo mundo, para tentar encaixar todo mundo dentro do próximo voo. Então foram 5 horas aqui no Brasil, dentro do avião, sem sair, sem poder movimentar. Foi um problema técnico, a gente teve que trocar de aeronave no final das contas. Chegando lá, foram mais 7 horas no aeroporto. Nossa. Tentando resolver minha vida, tentando ver em qual voo eu iria. E no final a companhia não se responsabilizou, né? Eu tive que comprar passagem lá na hora. O assédio... infelizmente, lá em Joanesburgo, por exemplo, no aeroporto, é bem grande. Então, quando eles percebem que você é um turista, eles querem dinheiro, eles querem que você, para te ajudar. O pessoal do aeroporto, não estou falando uma pessoa externa, não. Oficial do aeroporto. Então, eu comecei a me sentir inseguro. Eu comecei a me sentir, cara, eu quero voltar, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou sozinho. Não deveria ter vindo. Dá né? um pânico, né? Dá um pânicozinho, mas aí você, cara... cabeça fria, não adianta esquentar, vamos ter que resolver. E era para eu chegar simplesmente na cidade às 7 da manhã, eu cheguei para lá de meia-noite. Nossa. Né? Então, aí chegando na cidade, meia-noite, você não sabe o lugar, você não conhece o destino, você... para ir até o hotel, como que eu vou? Né? Vou pegar um Uber, vou pegar um táxi, mas aí será que vão querer se aproveitar de mim também? Que isso acontece aqui também no Brasil, né? Não é uma exclusividade lá da África do Sul, para onde eu fui. Mas acontece muito aqui no Brasil também. E aí gera toda uma insegurança, mas aí você tem que manter a cabeça fria. E aí consegui resolver. E toda aquela experiência traumática no primeiro dia foi por água abaixo nos próximos. Foi compensado. Pô, se foi. E essa viagem aí eu acompanhei lá nos stories dele. Rapaz, foi realmente muito bacana. Deu muita vontade de ir pra África. Foi massa. Que perrengue, né? Deve rir. Perrengue. Mas como diz aquela página lá do Instagram, perrengue chique, né? Então, tipo, um perrengue desse lá na África vale a pena. Compensou, cara. né? Passar assim também. Então, pelo que eu vi aqui, né, foram 13 estados e 13 países, né? Somar aqui dá mais cidades do que eu visitei, né? Ser mais tempo. Então eu pude ver aqui que o senhor, pelo menos, pelo que consta aqui, ainda não foi para Machu Picchu e nem para nenhuma cidade do Oriente, né? Não da fui. Ásia, no caso. A Ásia, especificamente, é uma região, um continente que eu desejo muito conhecer. Estava nos planos desse ano, inclusive. Eu queria muito fazer o Sudeste Asiático, que é bem famoso, assim, o roteiro, né? Sendo que essa questão do coronavírus deu uma segurada, regredi, né? Aliás, qualquer viagem internacional, eu tô bem, é uma outra conversa que a gente tem que depois detalhar. Mas o Peru, por exemplo, onde está Machu Picchu, é um destino também que eu estou me planejando. Assim... É um destino que eu sei que eu vou fazer, mas eu estou esperando a condição e o momento. Como assim condição? Para o Peru, eu pretendo ir com milhas. Então, eu tenho uma conta onde eu estou juntando essas milhas que estão destinadas para eu poder ir para o Peru. Né? Então, eu sei que eu vou, porque eu estou juntando as milhas, mas eu não tenho uma data específica. O continente asiático, por exemplo, é um outro destino que eu sou doido para conhecer, para desbravar. Também por ser muito exótico, muito diferente. Mas agora tem que dar uma segurada para ver como é que vai ficar essa questão do coronavírus. Já que você tocou nessa questão das milhas, nem estava aqui na pauta, mas a gente está aqui para explicar, né? E até para o nosso público entender. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão de milhas. Como funciona, como que faz para ter a conta. Então, a questão das milhas é muito importante, é bem interessante, né? Eu comecei a usar milhas em 2011, por exemplo. Então, a minha primeira viagem com milhas, eu fui para Salvador. E aí, quando eu percebi que eu conseguia economizar, pagar barato numa passagem, ou talvez ter gratuidade. Gratuidade assim, né? Entre aspas, né? Porque você está usando suas milhas. Milhas
são equivalentes a dinheiro. Eu comecei a me interessar e comecei a estudar essa questão das milhas, como que eu poderia conseguir, como que eu poderia potencializar a questão das minhas milhas. Hoje, tudo que eu faço, de 90%, de 100%, 90% eu uso meu cartão de crédito. E eu ganho pontos por isso. É um programa de fidelização do próprio programa do banco. E aí, esses pontos você pode jogar num programa de milhagem. Esse programa de milhagem, cada companhia aérea vai ter uma. Então, por exemplo, a Gol vai ter o Smiles, a Latam vai ter o Latam Pass, eram múltiplos, mas agora é o Latam Pass. E a Azul, o Tudo Azul, é um programa deles. Tinha a Avianca, que era o amigo, mas infelizmente a Avianca aqui no Brasil deu uma caída, ela não tá operando, mas é uma grande oportunidade que você tem, você que usa o cartão de crédito, conseguir passagens baratas ou como posso dizer, o termo não seria gratuito, né? Mas você não vai pagar o dinheiro ali, você vai comprar com seus pontos. Então, já viajei para diversos lugares aqui no país. Já fui para o Sul, já fui para o Nordeste várias vezes, com pontos. Fui para a Europa, Londres, eu comprei com pontos. E aí minha passagem para Londres saiu por incríveis R$100 no final, usando meus pontos. Vale a pena, a África agora, eu fui com pontos, voltei com pontos e minha passagem saiu por... Eu tive que pagar só a taxa de embarque, que saiu por R$250. Então, assim, quem usa cartão de crédito e não está atento aos pontos, sinto dizer, mas você está perdendo dinheiro. Entendeu? Então... E viagem. Por que dinheiro? Porque você pode transformar... Eu prefiro transformar em passagens. Mas tem vários outros... mentores assim, né, que eu sigo, eles vendem essas milhas. Então, quem não troca por viagem pode vender e você tem um dinheiro de volta ali. Alguns bancos, por exemplo, dão desconto na fatura do cartão de crédito. Então, mesmo se você não viajar, procure o seu banco, né, e você pode ver com eles como que você pode usar os seus pontos, quantos pontos realmente você tem. Geralmente, nos próprios aplicativos você consegue verificar. E aí é bem fácil. Os programas de milhagem também, vale ressaltar que eles são gratuitos. Então você pode ter os cadastros em cada companhia aérea e você não precisa pagar para você ter esse cadastro ativo. Agora, uma coisa muito interessante é que você mesmo planeja e monta as suas viagens, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, as vantagens e se tem desvantagens, né? Muitas, como tudo na vida, né? Eu sempre monto, desde 2013 eu monto minhas viagens sozinho. Por exemplo, o Canadá eu não montei sozinho porque era um intercâmbio, então eu fui por uma agência. Até para fazer o contato com a escola, com a casa de família, enfim, que eu fiquei em casa de família lá, então não dava para eu fazer tudo isso sozinho. Mas de lá para cá eu monto minhas viagens, inclusive dos meus amigos, né? Então quem viaja comigo geralmente fala: Luiz, vou viajar contigo, e eu monto tudo, né? Por exemplo, a Eurotrip que eu fiz, 22 dias pela Europa, rodando tudo lá, 6 países, e foram uns amigos meus lá, professores também, né? Um abraço para eles. Parceiros de viagem. E eu montei todo o roteiro, toda a viagem. Vantagens: custo. Você reduz drasticamente o custo. Eu não tenho problemas em falar valores de viagem, mas eu fiquei 22 dias na Europa e a viagem inteira. Quando eu falo inteira, é passagem, dinheiro para gastar lá, passeios, compras. Tudo. Fiz compras de roupa, tudo, R$10 mil. 22 dias. Só para vocês terem uma ideia, uma mesma viagem em uma agência para passar 10 dias fazendo 2 países, Portugal e Espanha, você pagaria 8 mil, R$10 mil, dependendo. Então, o custo ele cai absurdamente. Segundo, flexibilidade. Você consegue ser flexível. Você fala: olha, eu quero fazer isso, não quero fazer aquilo, e você simplesmente vai fazer. Você tem liberdade para poder escolher o que você quer fazer, o que você não deseja fazer. Mas tem desvantagens. Primeiro, tem gente que não tem paciência para ficar montando isso. Então, tem gente que não tem tempo, então prefere uma agência. Tem gente que tem medo de fazer isso. Então, às vezes, você fazendo, você vai acabar indo inseguro para lá, vai ficar com medo, então não vai curtir tanto a viagem. Terceiro, não é tão cômodo, né? Então, às vezes, você passa por uns perrengues e você não tem uma agência que você possa ligar aqui para o Brasil, por exemplo, se for uma viagem internacional.
Poxa, o que aconteceu, tal? Resolva aí pra mim. Não, você vai ter que resolver. Então tem prós e contras. Eu acho que o pró sempre acaba pesando mais, né? Principalmente a questão do custo. No bolso, né? Principalmente. Porque eu penso assim, cara, eu poderia estar fazendo 2 viagens, 3 viagens, né? E não somente uma e por agência. No caso, essa de ir por conta própria seria para quem tem mais experiência em viagem? Tem também esse lado, né? Acaba que a vivência acaba te trazendo experiência. Né? O que eu passei na África, por exemplo, já me ensinou muita coisa, entendeu? Por exemplo, o tempo que eu perdi lá no aeroporto, eu perdi puro, porque já tinham me avisado, mas eu ainda assim, na minha cabeça dura, falei, não, eu vou lá e eu vou resolver isso aqui no aeroporto. E chegou na hora, realmente não resolveria lá. E resolvi quando eu voltei pro Brasil. Então, na hora que eu passar de novo, eu não vou ter todo aquele transtorno, aquele perrengue que eu passei. Já ficou a experiência. Então, assim, obviamente, à medida que você vai viajando cada vez mais autoconfiança e segurança você vai tendo em montar o seu próprio roteiro, montando a tua própria viagem. Mas lembrando o seguinte, toda vez que eu reservo aqui, faço todo o meu planejamento, o site ou a empresa que eu estou contratando, ela tem responsabilidades. Então, por exemplo, se eu contrato um hotel num site lá determinado para poder de reserva de hotel, se der algum problema lá na minha reserva, o que vai acontecer? Eu vou ter que procurar um outro hotel, mas quando eu retornar, eu vou resolver diretamente com aquele site. Ele vai ser responsável, sim, pelo serviço que ele não prestou para mim. Então, assim, a questão da agência é mais um consultor mesmo, que vai ficar ali e vai montar tudo que você poderia ter feito. Ele vai naquele mesmo site, ele vai naquela mesma plataforma que você, da tua casa, poderia fazer. E a diferença é que você paga a comissão, né? O trabalho dele, obviamente. Pois bem, vamos agora aqui falando, já que estamos aí na época de Big Brother, né, BBB, mas aqui o Big Brother é outro. Se você tem dicas aí de lugares bons, bonitos e, sobretudo, baratos. A princípio aqui no Brasil, pra quem tá querendo começar a viajar, né, tipo Davi Rissa, assim, querendo dar uma viagem. Sai de Campos aqui porque tá bravo. Então, uma dica aí. Vale ressaltar, pessoal, que viajar pra fora não é caro. E eu preparei, já pensando nisso. Uma pessoa que quer viajar, começar a viajar aqui perto, o que ela faz? Para onde ela vai? E uma pessoa que quer ir um pouquinho mais longe, né? Todos esses destinos que eu separei aqui, eu separei 3 ou 4, foram destinos que eu já fui, já estive lá, então eu vi na prática que realmente são mais baratos. Vale também ressaltar o seguinte, bom, bonito, barato é relativo. Né? É gosto, né? Gosto. Bom, o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa. Bonito também. Eu dou um exemplo, uma cidade chilena que eu fui em Valparaíso. Falavam pra mim, eu fui ao Chile, Santiago, você tem que ir a Valparaíso, você tem que ir a Valparaíso. E quando eu cheguei em Valparaíso era um negócio horroroso. Horroroso. O centro era horroroso. Quando eu desci, eu falei, eu quero descer, eu quero ir embora. Eu vou embora desse lugar. Por que mandaram eu vir pra cá, cara? Será que eu tô na cidade correta, eu tô nos pontos corretos? Eu estava. Eu não gostei. Não era bom pra mim, mas foi bom pros outros que eu li, que eu conheci. Barato depende do que é barato. Você pode fazer uma viagem para internacional super barata, como você pode fazer uma viagem nacional super cara. Eu posso dar como exemplo uma viagem agora que eu fiz antes de ir para a África. Eu fui para Floripa, passar as férias, alguns dias lá com os amigos lá do trabalho. E eu gastei a mesma coisa que eu gastei na África. Olha, isso é impressionante. Entendeu? Então, assim, o que é barato, né? Você vai escolher. Você vai escolher gastar ou você vai escolher. Mas só pegando uma deixa aí, não perde o raciocínio não. Por que isso? Porque alguns destinos nacionais acabam, na maioria das vezes, sendo mais caros que os internacionais. Cara, é assim, aglomeração de turistas, podemos dizer. Entendeu? Onde você tem destinos mais populares, eles vão ser mais caros. Entendeu? Então, se você for, por exemplo, eu fui para o Sul, fui para Floripa e lá eu fui para Jurerê Internacional. Então, assim, é um destino caro. Então, automaticamente. E a aglomeração de turistas é muito grande, inclusive de estrangeiros. Então, tende a ser mais caro. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um destino desses. Né? É muito famoso, é muito popular. Todo mundo quer ir. Então, os preços, automaticamente, eles acabam subindo. Né? A África, por exemplo, é um país em que, inclusive, quando eu falava que eu iria para a África, muitos torciam o nariz. Então, muitos têm aquela visão distorcida que a África é somente savana, fome e guerra civil. E não é isso.
A África é um continente. Então isso faz com que as coisas lá, além, obviamente, né, as características do país, salário mínimo, eu não vou entrar aqui, a economia do local influencia demais nos preços do destino, mas a popularidade dele também vai influenciar, né? Então isso acaba pesando mais no orçamento final. Mas aí voltando aos aí bonitos, vamos lá. Destino bom, né? Bonito e barato, ao meu ver, do que eu já experimentei. Foz do Iguaçu, aqui no Brasil. Nós temos diárias de hotéis lá na faixa de R$30 a R$200, por exemplo. Nos hotéis mais tops, assim que você quiser, R$200 a diária. Isso você não paga nem ali no Rio de Janeiro, uma diária de R$200. Você vai pagar no Ibis, num hotel mais padrão. E passagem para lá não é tão caro. Inclusive, esses dias eu achei promoção por R$300, 386, mais especificamente, o pacote de viagem. Nossa. Então, assim, passagem mais hospedagem por 386. Incríveis R$386. Então, é muito barato viajar para lá. Comida lá é muito barata. Eu lembro que quando eu fui o rodízio de churrasco, e era o senhor rodízio, era R$27, cara. Nem aqui em Campos a gente come por esse valor um rodízio de churrasco. E bom, uma churrascaria boa. Então, é muito barato ir para lá, hospedagem, alimentação. A possibilidade também de você ir para o Paraguai e a Argentina. Um outro destino que, em geral, ele é barato quando você está lá. Nordeste. Qualquer lugar no Nordeste que você for, eu, pelo menos, acho muito barato a alimentação. Né? Então, já tive, por exemplo, João Pessoa, Recife. Em Recife, fui a Porto de Galinhas. Fortaleza. Eu acho o Nordeste bem barato. O problema, às vezes, do Nordeste é passagem, que às vezes não é tão barato. Mas se você pegar numa baixa temporada, você consegue passagens aí R$400, R$500. E por último, aqui do nosso lado, né, nós temos Cabo Frio, que é uma cidade também extremamente turística, disputada, porém ela é barata. Quando você compara ela com Búzios e Arraial do Cabo. Búzios realmente é bem Búzios caro. é bem caro. Justamente por conta de quê? É bem famoso. É isso Você aí. fala de Búzios, todo mundo conhece Búzios. E Todo Arraial mundo- é o Caribe brasileiro. Então, assim, é um destino extremamente popular. Pra ser sincero, eu prefiro Arraial e Cabo Frio. Né? Mas Búzios é aquele destino bombadinho, aquele destino cool tal, e tudo mais. Então, assim, reflete nos preços. Mas Cabo Frio tá no meio, é estratégico ali, tá no meio e você consegue visitar as duas cidades. Você consegue estar em Búzios, você consegue estar em Arraial do Cabo. Tem essa vantagem. E é bem mais barato. E tá aqui do nosso lado, tá 3 horas aqui, 2 horas e meia daqui da nossa cidade. Então, vale a pena também conhecer e conferir a região dos lagos. Internacional, né? A Argentina é extremamente barato pra gente, né? Principalmente agora no câmbio deles. E, como eu já falei também, a África também me surpreendeu demais no sentido barato. Bom, bonito e barato. Além de ter paisagens belíssimas, cultura riquíssima, muito barato comer. Eu lembro que eu fui no restaurante mais top da cidade, no lugar mais turistão, comi frutos do mar, que geralmente não é barato, e eu paguei incríveis R$60 na conta inteira, né? Se eu for ali na peninca, eu vou gastar isso, né? Então, assim, vale muito a pena também conhecer. E quem quiser depois pode me procurar que a gente dá mais detalhes da viagem. Já fala no Instagram aí, depois vai bombar lá. Depois, quando quiserem, Luiz Maurício Lopes. Vai lá, procura lá. Tô lá, de braços abertos. E aí, Davi, partiu? Partiu. E é um detalhe interessante, né? Que até entra no outro tópico, que sobre a desvalorização dos destinos nacionais. Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Catarata também. Nós temos até canyons no Centro-Oeste. Nós temos também lindas paisagens, as praias do Nordeste. Né? São essas coisas. Então, você acha que nós desvalorizamos muito os destinos nacionais? Davi, então, eu particularmente não acredito nisso. Né? Eu já fui para fora, mas eu viajo muito aqui pro Brasil. O Brasil, ele é riquíssimo, ele é lindo, tem momentos que eu falo assim, cara, eu nasci para ser brasileiro mesmo, entendeu? Quando eu olho do ponto de vista país, né, continente, cultura, enfim, eu acredito que eu nasci para ser brasileiro mesmo. E eu estava lendo esses dias uma pesquisa que diz o seguinte, em 2018,
dos embarques que foram realizados aqui no Brasil, 77% foi para destinos nacionais e 23% para destinos internacionais. Então mostra que o brasileiro não despreza, eu não acredito nesse desprezo. Acontece que muita gente quer novas experiências. Eu mesmo, quando eu viajo para fora, não é porque o Brasil não tem isso para me oferecer. É porque eu vou ter isso, além da cultura do local, culinária, experiências. Então, assim, viajar para um outro país não é simplesmente eu estou indo porque eu não tenho isso aqui no meu. Eu tenho, sendo que eu tenho, além disso, eu tenho experiências, eu tenho especificidades daquele destino, daquele local, daquele país, que faz com que a experiência seja ainda mais rica. Mas aqui no Brasil a gente tem, e eu pelo menos gosto demais assim, de viajar pelo Brasil e sigo conhecendo, né, o nosso Brasilzão. Bacana. Então, com essa sua afirmação agora, pode-se dizer que você nunca pensou em ir para um país só que passagem de ida e ficar, né? Já. Já tive os dois sentimentos, cara. É interessante isso. Quando eu fui pro Canadá, eu voltei, eu pensei assim, cara, 40 dias eu vou ficar doido para vir embora. E eu me surpreendi. No 39º dia, antes do meu voo, eu estava mal. Na bad danada para não voltar. Eu não queria voltar. Então, quando eu cheguei, eu estranhei a organização do país, a cidade para onde eu fui, Toronto mesmo, é uma cidade, nossa, cara, perfeita, assim, aos meus olhos. Transporte público, segurança, as pessoas são muito amigáveis, enfim, é uma cidade grande. E é o Canadá. Mas eu, por exemplo, já fui, para a Europa, fiquei 22 dias, e nos países, nas cidades onde eu passei, o caos não era instalado naquele lugar. E eu comecei a me sentir mal por aquilo. Eu comecei a falar, caraca, eu tô com uma saudade daquela muvuca, do calçadão. Eu tô com uma saudade do Brasil, eu tô com uma saudade... Então, assim, eu já voltei com vontade. Que bom. Fui lá, conheci, voltei. Então, assim, eu tenho esse desejo, está nos meus planos, é um projeto de vida até, passar um tempo fora, né? 1 ano, 2 anos fora, fazendo um intercâmbio. Tenho planejado isso. Mas é um planejamento bem mais a longo prazo, não é uma viagem simples. É toda uma mudança de... Mas não ir de vez, né? Não ir de Ficar vez. 2 anos, Não. E voltar, né? Eu, quando eu volto, às vezes eu volto muito triste, principalmente com alguns casos na nossa cidade. Eu já conversei muito até em sala de aula, né? Volto muito incomodado com a nossa cidade. Eu acho que a nossa cidade ela poderia ser um pouco mais estruturada, ter um pouco mais de entretenimento. Então, quando eu volto, eu sinto mais o peso de voltar para Campos em si do que voltar para o Brasil. O Brasil é o meu lugar, entendeu? E Campos a gente ainda tem muito a melhorar ainda nesse quesito, né? Perfeito. Luísa? E você já tem alguma viagem sendo planejada? Então, viagem sendo planejada, eu sempre costumo planejar minhas viagens com uma certa antecedência, né? Então, assim, eu vou ter férias de novo em julho, né? Férias escolares. E aí, eu pretendo viajar em julho, fazer uma viagem internacional. Mas não tenho nada ainda planejado, porque é o seguinte, quem dita se eu viajo ou não são os preços das passagens. Então, se eu achar uma passagem barata, é esse destino, é esse local. Eu tenho, obviamente, uma lista, mas quem dita mesmo se eu vou ou não é basicamente o passagem que eu encontro. Mas qual país está aí no top da lista? Cara, então... Ou quais, né? Eu tenho uma listazinha assim, nos tops, assim... eu tenho a Grécia, que eu quero muito conhecer. Grécia né? As Ilhas Gregas. Em julho, então é verão europeu, tal, aquela coisa, tudo voltar bem. Queimadão. O Peru é um outro destino também que eu estou próximo de conseguir a pontuação agora para julho. Então, assim, são os principais. Assim. Tenho vontade de conhecer a Itália. Como é verão, eu quero muito ir para destinos praia. Verão lá fora, né? Obviamente, no hemisfério norte. Eu quero muito destinos praia, né? Então, internacional, eu tenho esses destinos em mente. Fico vigiando sempre, consultando passagem de madrugada, final de semana. Dê dicas aí de sites que você geralmente usa aí. Se eu puder dar eu dou um somente, que é Skyscanner. Tá ok? Não vou soletrar aqui, porque senão eu posso esquecer alguma palavra. Mas Sky de céu, né? Scanner, Scanner.
Scanner. Esse site, ele faz o seguinte: ele não verifica a passagem somente nas companhias aéreas, como, por exemplo, o Decolar, Submarino Viagens. Esses sites, Decolar, que é o mais famosão, ele vai na companhia aérea. Às vezes, ele está mais barato que a própria companhia. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou no Skyscanner, ponho o destino que eu quero, e ele vai fazer uma varredura não só nas companhias, mas também nessas agências que vendem passagem. Então, eu acabo vendo o seguinte: olha, às vezes a companhia está mais cara do que no Decolar. Então, o Skyscanner ele vai sinalizar isso para mim. Então, eu vou compro lá no Decolar. Não, às vezes a companhia está mais barata. Então, eu vou direto no site da companhia e compro também a passagem. E aí eu consigo economizar. Então, quem quiser, Skyscanner é o caminho assim. Perfeito. Estamos aí em pleno carnaval. O carnaval é um período bom para viajar ou é um período que fica tudo muito caro? É melhor esperar um pouco. Caro é evidente, né? Todo mundo está querendo viajar. Todo mundo está indo, né? É um momento, obviamente, que, dependendo do perfil do viajante, ele vai decidir pela folia, ele vai pagar mais caro pela folia, entendeu? Ou ele pode também se ficar mais, como posso dizer, mais reservado. E aí esses destinos mais reservados, eles tendem a ser mais baratos. Então, geralmente, carnaval, praia, bem mais caro. Pode desembolsar um dinheirinho legal aí. Mas se você quiser ir para destinos mais reservados, serra, ecoturismo em geral, eles são um pouco mais baratos. Não são very cheap, né? Mas eles são... Então, não existe um certo período ideal para viajar. A gente não pode afirmar isso, né? Assim, depende muito, né? Depende de quando a pessoa vai ter férias, quando vai poder. Primeiro, viajar sempre. Dica número 1. Dica número 1 aí, ó. Primeira dica: viajar sempre, 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 sempre. Você não tem período. Para mim, não tem. Mas existem uns períodos que são mais interessantes. Primeiro, condições climáticas. Tem gente que não gosta de frio. Óbvio, não vai pro hemisfério norte em janeiro. Entendeu? Além disso, alta e baixa temporada. Isso dita grande parte dos seus custos. Né? Então, se você quiser, por exemplo, ir para o Chile na temporada de neve, obviamente você vai ter que desembolsar um dinheirinho legal para você esquiar lá no Chile. Mas você pode... eu quero pegar neve. Você não precisa ir em julho, que está todo mundo indo. Você pode ir em agosto, setembro, que já saiu daquela temporada de férias escolares, as estações ficam mais vazias, você consegue ter experiência na neve e aí você consegue economizar. Então, assim, a questão da alta e baixa temporada, Luiz Maurício, prefiro sempre baixa temporada. Mas a vida, né, ela nos proporciona surpresas. Sendo um professor, eu só posso tirar férias junto com todo mundo. Férias escolares. Então a gente vai tentando, né, escapar dessas questões aí da alta temporada. Mas o lema sempre é viajar. Mas a questão da alta e baixa temporada pesa muito. A questão climática também pesa demais, assim. Então tem destinos que é legal você ir porque lá tá frio. Aí no verão já não é tão interessante, já não é tão gostoso, já não tem aquela mesma experiência. Então tem que avaliar, né, uma pesquisada aí do que você gosta e o que o destino tem para te oferecer. Agora eu queria que você falasse que viagem, né, além da parte de diversão, você vai esparecer e conhecer outros lugares, tem ela agrega muito conhecimento e cultura, né? Ela colabora com a nossa formação crítica, com o nosso senso crítico, com o nosso conhecimento. Queria que você falasse um pouquinho desse outro lado também, que as pessoas às vezes acham que é perda de tempo, né? Só pelo lazer. Lazer é muito importante, é muito bom, mas também tem esse outro lado, né? Eu costumo dizer o seguinte: viajar, pra mim, é um estilo de vida. Entendeu? Então, assim, eu não viajo somente pra riscar lá no meu mapa que eu tenho na minha casa, destinos que eu já viajei, colocar um alfinete lá, pisei nessa cidade, pisei nesse lugar. Eu não viajo só para isso, né? Quando você viaja, a tua visão de mundo, ela abre absurdamente. Então, primeiro, você tem muitas memórias. A gente poderia ficar fazendo aqui zilhões de programas, porque eu teria história para cada lugar, para cada experiência. Você acumula experiências, sensações. Então, assim, eu lembro que na casa, por exemplo, que eu fui pro Canadá, a mulher lá, a gente chama de
Rossi Mother, eu acho. Que é a mãe da casa, assim, né? Ela tinha um cheiro na casa. Então, toda vez que eu chegava na casa, chegava da escola, tinha aquele cheiro. E toda vez que eu sinto esse cheiro ou algo parecido, eu vou lá no Canadá. Então, assim, isso não tem preço, né? Você recordar sensações, experiências, tudo isso conta demais. Então, a viagem, ela proporciona isso. Proporciona você conhecer culturas, quebrar paradigmas, preconceitos. Eu lembro, por exemplo, que antes de eu viajar, conhecer fazer uma viagem internacional, a questão dos asiáticos me assustava muito, assim, sabe? O cara ser asiático, um japonês, um chinês, qualquer... Ele me dava uma questão, eu ficava meio assustado. Depois da viagem, isso tudo foi por água abaixo, né? Eu conheci vários na minha viagem. Eu vi que eles não eram, né? Eu acho que até pela influência dos filmes, né? Máfia. Né? Eu cresci com aquela coisa, tipo assim, pô, os asiáticos são maus, entendeu? E isso ficou na memória, em função dos filmes. Ninguém falou isso pra mim. Mas por eu assistir, via lá aqueles caras lá mafiosos lá, eu achava que todo mundo era. E não, cara, são pessoas excelentes também, né, para conhecer, abertos também, super educados, os japoneses principalmente, os chineses nem tanto. Mas são pessoas legais também de conhecer. Então quebrou aquele preconceito que eu tinha de uma outra nacionalidade que eu nem tinha tido a experiência, né? Então a viagem, ela proporciona isso, quebra de paradigmas, preconceito, você aumenta a tua visão de mundo, você vem com uma outra visão crítica, né? Até mesmo para ser implementado muitas vezes aqui no próprio Brasil. Perfeito. E aí, Luiz e Davi, vão querer ir pra onde? Depois de tantas dicas aí, e aí, vamos pra onde? Difícil escolher. Pai, eu já tenho uma lista minha, que às vezes eu queria ir pra... eu vou ter que perguntar ao senhor, Jerusalém. Jerusalém, Israel, muita gente me questiona isso, até porque eu sou evangélico, então... você nunca foi a Israel? Né? Eu tenho um desejo de ir a Israel, não é o meu destino assim. Predileto. Nossa, né? Tá no top lá. Mas eu pretendo ir numa caravana. Sozinho é um dos poucos destinos que eu não tenho coragem de ir. Por exemplo, a Tailândia é um outro destino. Então, assim, quando você vai lá pro Oriente, né, eu já fico meio receoso de ir sozinho. E aí eu prefiro ir num grupo, prefiro ir com um grupo de amigos. Então, assim, é um destino que eu tenho vontade de conhecer, mas preciso de um grupo para poder ir. Perfeito. Antes da gente dar continuidade aqui, pra gente encerrar falando da África, porque eu acho que foi a predileta dele, ele não quer falar, mas eu acho que foi. Pelas histórias, a gente vai falar do coronavírus também, ele foi lá, o coronavírus lá, o surto lá pelo mundo, enfim. Mas no programa passado a gente recebeu aqui a Ana Paula Farias, da Record TV, Patrícia Cabral, querida aqui da Rede Aurora, e também foi a sucesso, Raquel Vieira. A visita delas aqui. Foi bacana demais. E ainda saiu uma matéria lá no jornal Aurora, né, sobre esse programa, que foi muito bacana. Vou pedir aqui a nossa novata da casa para ler aí o resumão dessa matéria que foi muito bacana. Vai lá. Então, para debater esse assunto de grande importância para a sociedade, que estiveram presentes no programa Se Liga na Fita do último sábado, a jornalista e apresentadora da Record TV, Ana Paula Farias, a apresentadora do programa Five Live, Patrícia Cabral, e a radialista Raquel Vieira, com a apresentação de Daniel Carlos e comentários de Davi Risse. O tema foi Empoderamento Feminino na Comunicação. As convidadas iniciaram a programação relatando como chegaram à área da comunicação. Durante o programa foram debatidos diversos assuntos, como mulheres na política, lugar da mulher na sociedade, uso da internet nessa luta e etc. Sobre o feminismo, a Raquel declarou que se sente representada pelo fato dela sempre pensar dessa forma. A mulher pode fazer o que ela quiser, que ela trabalhe na indústria como mecânica, dentista, pilota de avião. Não importa, a mulher tem que estar no local onde ela queira estar e, principalmente, se é o desejo dela estar ali, afirmou Raquel. Perfeito, esse foi só um resumo. A matéria completa você confere no jornalaurora.com.br. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo Rede Aurora, lá você consegue ter acesso à nossa TV, ao rádio e também ao jornal, tudo em uma única plataforma. Vamos agora, Davi Risse, a última parte do nosso apoio cultural. Navalha, apoio cultural, por favor. Fiquem ligados nos nossos apoios culturais. Vamos para a segunda parte.
Doutora Daniele Pedra, dentista e acupunturista, trabalho de excelência com responsabilidade, obturações, extrações, cirurgia de gengiva, facetas estéticas, próteses, clareamento, toxina botulínica e preenchimento facial, terapias de medicina chinesa, acupuntura e ventosa, atendimento no edifício Ninho das Águas, quarto andar, 401, na Praça São Salvador, no centro. Agende seu horário exclusivamente pelo WhatsApp 22 99 840 5611. Repetindo, 22 99 840 5611. Sobremesas da Teca. Deliciosas sobremesas preparadas com muito carinho. Faça já sua encomenda. Temos variados bolos, mousses de maracujá e limão, pavês, delícias de abacaxi, brigadeirão, spumone e bolos de pote de brigadeiro, beijinho e ninho. Encomende o seu. Ligue ou mande o WhatsApp para 22 99 805 9618. Repetindo, 22 99 805 9618. Siga-nos no Instagram, @sobremesas_da_teca, e fique atento a todas as nossas novidades. Equipe SEG, Segurança Eletrônica. Fazemos instalação e manutenção de rede elétrica residencial, industrial e predial, controle de acesso, portões automáticos, cerca elétrica, concertina, interfones, câmeras e alarmes. E atenção, além de monitoramento de residências através de alarme, temos agora o nosso novo serviço de rastreamento veicular. Por apenas R$ 49,90 por mês você terá seu veículo monitorado por 24 horas. Mais proteção e segurança para o seu carro ou sua frota. Entre em contato e contrate o nosso serviço pelo 22 99 769 6543. Repetindo, 22 99 769 6543. Estamos te esperando. É isso aí, agradecemos sempre o nosso apoio cultural, essa galera bacana aí que acredita em nosso trabalho, então valeu. Aí você pode, né, consultar todos esses serviços aí a partir, né, de quarta-feira, né, porque aí esse feriado todos aí não irão funcionar, tá certo? Luiz Maurício, já estamos aqui na reta final, o papo quando é bom passa muito rápido, não é verdade? Parece que foi, né? Estamos aqui há 5 minutos, mas o tempo passou muito rápido. Eu queria que você falasse da África, porque deu pra ver que você ficou assim, bem à vontade, bem em casa. Foi uma viagem que eu vi que você estava assim, super feliz, satisfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa viagem. A África, ela foi uma viagem que me surpreendeu demais, assim, né? Eu já tinha o interesse em conhecer a África desde 2013, quando eu fiz minha primeira viagem internacional. E aí eu tinha 2 opções, ir pro Canadá ou ir pra África. Os dois tinham preços bem parecidos na época. E aí eu preferi ir pro Canadá porque todo mundo tem aquele sonho americano, né? Então, tipo, vou pro Canadá e de lá eu consigo de quebra conhecer os Estados Unidos, assim como eu fiz. Mas a África sempre ficou ali, né, pulsando dentro de mim. E aí, no ano passado, eu consegui comprar essa passagem, resgatei essa passagem com os meus pontos, como eu já falei, e fui pra lá. A chegada foi meio traumática, né? Eu me senti um pouco inseguro, porém, tudo isso depois foi por água abaixo. A partir das paisagens que eu presenciei lá, eu fui para a África do Sul, vale ressaltar isso. É um país dentro dos 47 presentes dentro do continente. Então, assim, eu fui para a África do Sul, então fica bem no extremo sul lá do continente africano. E as paisagens, o povo, né, principalmente em Cape Town, por exemplo, é muito receptivo. Então, conheci a gente, o porteiro, por exemplo, do hostel, fiz amizade com o cara, então a recepcionista, ia fazer um passeio de barco, conhecia sul-africanos lá, e um caso muito legal foi o de um sul-africano, o Chopp. Não sei se ele vai assistir essa. Vou mandar pra ele depois. Manda. Vou mandar pra ele a live. Fita internacional. Chopp. Big hug. Grande abraço. Um sul-africano de Joanesburgo. A gente estava no mesmo voo de Joanesburgo para Cape Town. E aí ele puxou conversa comigo e a gente começou a conversar e tal. E quando eu fui para Joanesburgo, ele falou, cara, eu vou te levar, vou mostrar Joanesburgo para você. E ficou o dia todo comigo, cara. Ele e a noiva dele, e rodaram Joanesburgo. Nunca, se eu estivesse sozinho, eu faria aquilo, né? E ficou disponível durante todo o dia. Bacana. Então, assim, você cria amizades. Eu formei amizades lá. Eu encontrei novos amigos lá, né? Além disso, a questão da representatividade, né? Em Joanesburgo, em Cape Town, nem tanto. Cape Town você percebe ainda a questão do apartheid é bem visível lá. Então, os negros, por exemplo, na parte mais rica da África, na parte mais rica da cidade, você não encontra os negros usufruindo daquele espaço. Você encontra os brancos. Tanto que muita gente nos meus stories falava, cadê os pretos? Você realmente tá na África? Cadê os negros daí? Porque nos locais onde eu estava, muito turísticos,
você realmente não encontrava negro, né? Mas quando eu fui para Joanesburgo é o contrário. 80% da população lá que eu andava na rua eram negros. E negros que tinham um certo poder. O poder é forte lá na cidade. Eu lembro que o Chopo mesmo me levou numa loja, eu falei com ele que eu gostava de carros, ele me levou numa loja onde os carros custavam 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, né? E eu cheguei lá de camiseta, bermuda, sapato, e o tratamento foi simplesmente de outro mundo. E eu fiquei assustado com aquilo, porque para comprar um carro popular aqui, eu tenho que ir arrumado. O negro, ele tem que ir arrumado, porque senão a gente sabe, quem é negro sabe do que eu tô falando. Então, assim, a África, ela trouxe tudo isso. Ela trouxe a questão da segregação racial, é muito forte. Eu fui no Museu do Apartheid mesmo. Então, as cenas lá são bem fortes, de um período bem obscuro para a África do Sul. Mas, aos poucos, eles vão tentando, né? Muitos negros têm o poder, têm tomado o seu espaço lá, né? Mas, ainda assim, é um país assim como o Brasil, de desigualdade abrupta, absurda. Então, por exemplo, eu estive em Joanesburgo, eu estive em Soweto. Você está andando na rua em Soweto, de um lado você tem casas belíssimas, atravessou a rua, na outra calçada você já tem barracos. Então, assim, é muito discrepante, né? Mas isso também acontece aqui no Brasil. Quem conhece, por exemplo, Recife, sabe do que eu estou falando. Próximo lá da ponte, eu não sei mais o nome do rio, não me recordo. Mas você tem os prédios lindos e logo abaixo dos prédios você tem aqueles barracos à beira do rio. Palafita, né? Que é o tipo de moradia lá do pessoal. Mas, ainda assim, a cultura... Eu me senti muito pertencido, né? Tipo, caraca, eu sou muito africano. A gente tem muito sangue africano. Eles são muito parecidos com a gente. E a questão dos chinas, né? Que eu ouvi lá nos stories. Tava medo, você viu um chinês passando lá. Quando eu saí daqui, quando eu saí do Brasil, o coronavírus, ele tava, né, indo e tal. E quando eu viajo assim pra fora, eu não costumo assistir telejornal. Primeiro que tá em inglês, segundo que eu tenho mais coisa pra fazer, né? Destinos, tem muitos pontos, ainda mais foi muito rápido a minha passagem por lá. Então eu tava por fora do coronavírus. Eu não fazia ideia do que tava acontecendo. E nas cidades onde eu estava também, eu não via pessoal de máscara, não via nada disso, né? Sendo que todo mundo me perguntava, todo mundo mandava nos stories, e o coronavírus? Não tem coronavírus? Até o meu pai. Júnior, como é que tá aí o coronavírus? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem nada, né? Eu só fui perceber a gravidade do coronavírus no voo retornando pro Brasil, que quando eu cheguei dentro do avião, todo mundo de máscara. Aí eu chamei a aeromoça, falei, eu não recebi minha máscara. Ela falou, não, mas a gente não deu máscara. Eu falei, mas esse pessoal, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a ficar preocupado. Quando eu cheguei em São Paulo, desembarquei em São Paulo, o pessoal do aeroporto de luva, uns com máscaras, não máscara essa simples, mas aquela... Também foi na volta já. E aí eu comecei a ficar meio assustado, porque na minha ida foi tranquilo, tanto que eu nem me preocupei com o coronavírus lá. Mas como todo mundo me perguntava dos chinas, eu falava, galera, fica tranquilo, quando o China passa próximo de mim, eu simplesmente paro de respirar e sigo o meu rumo, entendeu? Mas não dá pra parar de respirar, né? Até porque eu fiz um passeio lá um dia, eu fiz um passeio com os chineses, né? Estavam na mesma van que eu. E me fizeram até fazer uma trilha que não foi nada legal. Quem quiser depois olha lá nos stories, lá tem a história completa. Olha, muito bacana. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim nesse sabadão. Imagino que o Luiz tenha que viajar, então, e precisa sair também. Tem viagem. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. E pra mim, assim, eu também amo viajar, né? Tem muitos planos de viagem. Pra mim, agregou muito. Muito obrigado. Exatamente. Eu que agradeço, Daniel. Viajar é necessário, é preciso. É uma arte, né? E todo mundo tem que fazer, tem que experimentar, né? Então, quem quiser, eu estou à disposição para poder sempre ajudar. Você também, a hora que quiser, Davi, quero ir para fora, tenho dúvidas, eu estou sempre à disposição para poder ajudar e dividir. Luísa também. Luísa, tem algum destino assim para externo? Olha,
Eu penso muito, eu tô apaixonada em Dubai. Dubai, né? Dubai é um bom destino. É um pra- sonho, Dubai é um sonho. Luiz, e espero que você volte sempre, né? Sempre. Eu Vai. que aguardo aí o convite aí de vocês, né? É sempre um prazer gigante, vai ser muito bom. Eu me amarro em conversar sobre viagem. Você já deu pra ver das aulas. Mas dou aula também, né? Dou aula. Mas quando precisava dar uma refrescada assim na memória, na cabeça dos alunos, sempre procuro falar de algum destino, falar de alguma experiência. Então vale muito a pena e quem quiser, estou à disposição. Tá show, muito obrigado. Luísa, muito obrigado. Obrigada a você. Primeira vez, agora direto. Agora direto, agora vamos que vamos. Até dia 7. Dia 7. Davi, É isso aí, muito obrigado ao pessoal de casa, né? Muito obrigado à Luísa, né? Muito obrigado ao nosso ex-professor, né? Inclusive, né, fica no ar, né? O único que aceitou vir pra cá, né? Davi, não começa com polêmica não, Davi. Pleno carnaval, Jogando Davi. fogo no parquinho. É, cara. Davi. Eita, Lelê. Ó, mas é isso que eu falei, até dia 7, porque nossa folga é na semana que vem, né? Estamos trabalhando no carnaval pra semana que vem. Tá de folga e dia 7 a gente volta aqui com Monique Vasconcelos, que teve na estreia, né, do nosso programa, e Andressa Alcoforado da InterTV para o empoderamento feminino na comunicação 2. É isso, um bom feriado, bom carnaval, seja viajando ou na folia, né? Curtam com prudência, precaução e cuidado. Um beijo muito carinhoso, bom feriado, se cuidem e juízo. Fui, tchau!